Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Arena do Futuro, esse programa que tem sido uma bênção para mim, para você e também para a nossa família. Por onde eu viajo em toda a América do Sul, eu ouço pessoas dizendo sobre o Arena e vejo como Deus tem abençoado a vida de centenas e milhares e milhões de pessoas através desse programa. Louvado seja Deus por isso e muito obrigado por você estar com a gente no Arena de hoje. Bom, antes da gente falar sobre o tema, sobre as novidades do programa, eu queria lembrá-los que o nosso programa não é só de televisão, é também de rádio. Portanto, nesse momento, nós temos muitas rádios conectadas. Você que está ouvindo a Rádio Novo Tempo nesse instante, receba o nosso abraço, nossa gratidão por estar conosco através da rádio. Também, o nosso programa é também de internet. Então, através do Facebook, através do Instagram, através das outras redes sociais, você pode também receber as mensagens do nosso programa, além de transmissões ao vivo que nós fazemos de várias pregações por todo o Brasil. Eu queria lembrar você que a TV Novo Tempo tem um portal, tem um site especial e dentro dele nós temos o nosso blog. Então você entra ali, novotempo.com/Arena do Futuro, é o nosso blog, onde você tem os programas, as mensagens, as notícias e os testemunhos. Além disso, o nosso canal no Facebook é @Arena do Futuro. No Twitter também, a mesma coisa, @Arena do Futuro. E assim, em todas as redes sociais, você coloca @Arena do Futuro e ali está. Agora, nós oferecemos a você um curso bíblico especial. Esse curso aqui, ó, o DVD A Última Esperança, nós gravamos, pela graça de Deus, em 5 países, com destaque para a Terra Santa e também Roma e Turquia e Grécia. Esse material está disponível para você de graça. É só você entrar em contato conosco agora e nós enviaremos para você esse material sem nenhum custo. Agora, de repente, você fala assim, pastor, eu queria receber os outros materiais que você gravou, tem um novo chamado A Verdade, tem outros mais antigos, onde que eu acho? Você encontra no meu canal do YouTube. Entra lá, youtube.com/Pastor Luiz Gonçalves, e aí você tem todos esses materiais ali, totalmente de graça, disponível para você. Tá bom? Então estamos aguardando o seu contato para que você receba mais estudos da Bíblia. Bom, a partir de agora, nós vamos iniciar uma série nova. Essa série se chama Tempo do Fim, ou Sinais dos Tempos, ou Sinais da Volta de Jesus. Ou seja, nós queremos falar para você sobre o que está acontecendo no mundo e mostrar que tudo isso são sinais dos tempos, são sinais do fim, são sinais da volta de Jesus. Portanto, esta série que vamos iniciar agora vai tratar dos sinais dos tempos. Eu queria que você não somente assistisse, mas que você, nas suas redes sociais, divulgasse para os seus amigos, para que mais pessoas acompanhassem conosco esses programas. Está bem? Então, a partir de agora, prepare o seu coração, porque o tema de hoje é Por que ocorrem as tragédias? Breve virá, breve Jesus voltará. Muito bem, já estamos aqui de volta, preparados para o nosso tema de hoje. Lembrando que hoje iniciamos uma nova série. A série que vamos iniciar agora é justamente sobre os sinais dos tempos. E eu tenho certeza absoluta que você está acompanhando os acontecimentos mundiais. Nos últimos meses, nas últimas semanas, nos últimos dias e nas últimas décadas, nós temos visto coisas que nunca vimos na história. Talvez já vimos em algum momento, mas em pequena escala. Ultimamente, essas coisas têm crescido, os problemas têm se multiplicado e parece que há uma tensão no mundo. Já percebeu isso? Com certeza, todos estamos percebendo isso, porque hoje, com essa situação toda de amplitude da comunicação e das redes sociais, tudo que acontece no mundo, em questão de segundos, o mundo inteiro toma conhecimento. Por exemplo, nós acompanhamos recentemente atentados terroristas na Europa, tragédias nos Estados Unidos, problemas no Brasil, na política brasileira, problemas de corrupção, problemas
nas famílias, onde as famílias estão se desintegrando, problemas de drogas, problemas de tiroteio no Rio de Janeiro, tiroteio em São Paulo, assassinatos e massacres em outros lugares do Brasil. A gente acompanha não somente essas coisas que eu acabei de dizer, mas também a gente acompanha outros atentados na Ásia, no Oriente Médio, em outros lugares do mundo. Além das tensões que existem entre os países, como Estados Unidos e, por exemplo, você tem essa Coreia do Norte, mas não é só a Coreia do Norte, não é só os Estados Unidos. Existe uma tensão também relacionada à Rússia, existe uma tensão relacionada à Venezuela, existem outras tensões em outros lugares do mundo. Mas quando falamos em Coreia do Norte e Estados Unidos, a coisa fica mais assustadora. Então, esses problemas todos que estamos vendo no mundo chamam a nossa atenção para algo que nós precisamos parar um pouco e analisar. E é isso que o Arena está fazendo a partir de agora. E tem um detalhe importante: os problemas que eu mencionei não são todos, são apenas alguns. Eu poderia mencionar os problemas naturais e sobrenaturais, como terremotos, furacões, inundações, problemas, por exemplo, de tragédias assim, incêndios, é ou não é? Incêndios, e aí acontecem mortes de milhares de pessoas, em prédios, em casas, explosões. Ou seja, a gente quando olha para o mundo hoje, a gente percebe que alguma coisa estranha está no ar. A gente percebe que alguma coisa estranha está acontecendo. Só que muitas pessoas tentam explicar do ponto de vista científico, ou do ponto de vista ideológico, ou do ponto de vista político, ou do ponto de vista comportamental. No entanto, eu quero chamar a sua atenção, meu irmão e minha irmã, para o que diz a Bíblia. Eu quero chamar a sua atenção, você que é cristão e você que não é cristão, você que é de outra religião, você que é budista, você que é muçulmano, você que é, por exemplo, espírita, você que é judeu, você que é hindu, você que é shintoísta, você que é livre pensador, você que é ateu, você que não tem religião nenhuma, você que não professa nenhuma fé. Você de repente ligou a televisão agora, está assistindo esse programa, nem sabe por que ligou a televisão, não é? Nem sabe por que está aqui na TV Novo Tempo, vendo a Arena do Futuro. Pois é, nós queremos chamar a sua atenção para que você saiba o que a Bíblia fala sobre estes assuntos e outros assuntos mais que vamos apresentar durante toda esta série. Hoje é apenas o programa número 1. Então, diante dessas considerações iniciais, diante dessa reflexão, eu quero chamar a sua atenção para o que diz a Bíblia. Veja só o que diz a Bíblia na segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 3. Está bem aqui, versículos de 1 a 5. Diz a palavra de Deus: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Impressionante esse texto, você não acha? Como pode o apóstolo Paulo escrever isso a Timóteo? Só que ele começa esse texto dizendo assim: sabe, porém, isto, nos últimos dias. E aí ele faz uma lista. Portanto, o que está acontecendo hoje no mundo nos revela claramente que estamos nos últimos dias. Está ouvindo o que eu estou dizendo? Ei, alô? Ei, está ouvindo o que eu estou dizendo? Aumenta um pouquinho o volume da televisão, aumenta um pouquinho, aumenta o som aí do seu computador. Você ouviu só o que eu li aqui na Bíblia? A Bíblia está dizendo que essas coisas que estão acontecendo no mundo são evidências claras de que nós estamos nos últimos dias. Ouviu? E aí de repente você diz: pastor, eu não creio. O problema é seu. Porque a Bíblia diz que é assim. E eu creio que é assim. E é assim, sim, Senhor. A Bíblia diz: essas coisas ocorreriam nos últimos dias. Portanto, irmã, irmão, amigo, amiga, nós estamos, sim, Senhor, nos últimos dias. Entendeu? E a pergunta é a seguinte: se nós estamos nos últimos dias,
aonde vamos chegar? O que é que está por acontecer? Bom, para entender tudo isso, como hoje é o primeiro programa dessa série, eu preciso mostrar a você como é que tudo isso aconteceu, como é que tudo isso começou. Ou seja, por que tantas tragédias? Qual é a origem disso? Quem é o responsável por isso? A maioria das pessoas que não estudam a Bíblia, ou que estudam, mas não entendem, acham que o culpado de tudo isso é Deus. Eu tenho conversado com muitas pessoas, especialmente com adolescentes e jovens, que acham que Deus é o culpado. Porque pensam assim, se Deus é todo-poderoso, Ele pode fazer qualquer coisa. Claro que Deus é todo-poderoso. É claro que Deus pode fazer qualquer coisa. E aí as pessoas dizem assim, então por que Ele deixa acontecer tudo isso? E aí, de uma maneira ou de outra, as pessoas colocam o problema e a culpa em Deus. Hoje, você vai saber por que ocorrem essas tragédias. O texto bíblico já diz, estamos nos últimos dias. O texto de Timóteo diz, estamos nos últimos dias. As pessoas seriam assim nos últimos dias. Mas a pergunta é, por que é assim? Por que isso acontece? Como isso começou? Quem é o responsável por isso? O que é que está por trás disso? Esse é o ponto. E nós temos que analisar isso aqui. Então, como isso aqui é uma série, você vai perceber que eu vou começar um tema, e esse tema será dividido em mais um programa, ou 2 ou 3 programas. Porque a ideia não é fazer um programa corrido. A ideia é a gente conversar. A ideia é a gente sentar aqui na sua sala, sentar aqui no quarto, sentar aqui no seu escritório e bater um papo estudando a Bíblia. A ideia é um diálogo franco, aberto, sobre o que está acontecendo no mundo e sobre o que diz a Bíblia. Então vamos com calma, lendo texto por texto e conversando sobre os textos para que o futuro fique claro para você, para que você entenda o futuro. Afinal, esse programa se chama Arena do Futuro. E você precisa entender o que a Bíblia fala sobre o futuro. E para saber o futuro, tem que entender como tudo começou. Está claro para ti? Então agora nós vamos abrir a Bíblia e ler mais alguns textos. O texto que vamos ler agora começa mostrando para a gente a origem de tudo isso. E para ler sobre a origem, por incrível que pareça, nós vamos abrir a Bíblia em Apocalipse. Apocalipse 12, verso 7. Veja o que diz Apocalipse 12, 7. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão, também pelejaram o dragão e os seus anjos. Até aqui. Esse texto está dizendo que houve uma batalha no céu, houve uma guerra no céu, houve uma tragédia no céu, houve um problema no céu. E essa guerra, essa batalha, essa peleja, esse conflito que houve no céu, a Bíblia diz, foi entre Miguel e o dragão. Entre o dragão e Miguel. Quem é o dragão? De acordo com Apocalipse 12, verso 9, o dragão é Satanás. E quem é Miguel? De acordo com Daniel 12, Miguel é Jesus. Então esse texto, quando fala assim, houve peleja no céu, Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão, e também pelejaram o dragão e os seus anjos, está mostrando um grande conflito entre Jesus e Satanás, entre Satanás e Jesus. Mas quem é Satanás? Quem era Satanás? E quem é Satanás hoje? Para você entender esse conflito. Bem, Satanás era um anjo de luz, era um anjo perfeito. Vamos entender isso melhor? Vamos. Vamos abrir a Bíblia para entender um pouquinho melhor isso. Vamos para Ezequiel capítulo 28. Aqui em Ezequiel 28, a partir do versículo 14, nós começamos a entender o assunto. 28 de Ezequiel, verso 14. Ouça, tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci, e permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Paremos aqui e consideremos alguns aspectos. Primeiro, tu eras querubins da guarda ungido. Está dizendo que Lúcifer era querubim, era da categoria dos querubins. E o verso diz que ele era ungido, isto é, ele era separado para uma atividade e uma função específica. E o verso 14 continua dizendo, permanecias no monte santo de Deus. Então, Lúcifer era um querubim, era ungido, era separado para um objetivo específico, um trabalho específico, e ele estava no monte santo de Deus, ou seja, ele estava perto do trono de Deus.
Portanto, estamos falando de alguém que tinha uma função elevada e que estava perto de Deus. Agora o verso 15, Ezequiel 28:15 fala assim: perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Então esse texto revela que Deus criou tudo perfeito. Criou os anjos, criou os céus e a terra. Tudo que Deus fez e tudo que Deus faz é perfeito. Deus criou os anjos perfeitos. E o verso 15 fala: tu eras, ou perfeito eras, nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado. Então Deus criou Lúcifer perfeito, como criou os demais anjos perfeitos. O problema não está na criação perfeita. O problema está no mau uso do livre-arbítrio, no mau uso da liberdade de escolha que os anjos tinham, têm até hoje e que nós também temos. O problema é que muitas vezes nós usamos de maneira equivocada essa liberdade, esse livre-arbítrio que Deus nos deu. Esse texto é muito importante, é esclarecedor. Ele mostra que Deus criou tudo perfeito, porque uma pessoa uma vez me disse que quem criou o diabo foi Deus. E eu quero dizer para você que não, Deus não criou o diabo, porque Deus não cria coisas ruins, Deus não cria o mal, Deus não cria as tragédias. Logo, Deus não é o culpado das tragédias, não é o culpado dos problemas, não é o culpado das más escolhas. As escolhas que nós fazemos têm uma consequência, positiva ou negativa. E aí não venha me dizer que Deus é o culpado disso, que Deus é o responsável por isso. Porque você tem liberdade, eu também tenho. Nós tomamos decisões e cada decisão tem uma consequência. A Bíblia diz que Deus criou o anjo perfeito. A mesma coisa, eu poderia fazer uma pergunta paralela para você pensar junto comigo. Vamos pensar. Qual foi a mãe que deu à luz aquele alcoólatra que está caído na rua? Qual é a mãe que deu à luz a um drogado? Quem é a mãe que deu à luz a uma pessoa má? E a resposta é a seguinte: nenhuma. Porque nenhuma mãe dá à luz a um alcoólatra. Nenhuma mãe dá à luz a um drogado. Nenhuma mãe dá à luz a uma pessoa má. A mãe deu à luz a um bebê lindo, perfeito, maravilhoso. Não é assim? E quando esse bebê cresceu, ele fez escolhas. Ele decidiu beber, decidiu fumar, decidiu usar drogas, decidiu matar, decidiu fazer coisas estranhas. Mas aquela mãe não deu à luz a uma pessoa má. Logo, Deus não criou o mal. Deus criou o anjo perfeito e esse anjo perfeito fez uma escolha má, fez uma escolha errada. Porque ele tinha liberdade de escolha, como nós temos liberdade de escolha. Está bem? Está claro para você? E a Bíblia então continua dizendo que a partir desse momento, esse Lúcifer, usando erradamente seu livre-arbítrio, ele passou a se rebelar contra Deus. O versículo 16 e também o 17 fala que ele começou a falar mal de Deus e bem de si. Ele começou a multiplicar o seu comércio, ele começou a falar mal do caráter de Deus, ele passou a dizer que Deus não era tão bom quanto parecia, que Deus não era amor como as pessoas pensavam e que Deus era mal, que Deus castigava, que Deus matava, que Deus fazia coisas ruins. E o verso 17 diz assim, que elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra, diante dos reis te pus, para que te contemplem. Então, esse anjo, que era um anjo bom, perfeito, maravilhoso, de repente ele se rebela contra Deus. E a Bíblia nos chama isso, nos ensina sobre isso, e diz que isso que aconteceu no coração de Lúcifer é um mistério. Existem dois mistérios na Bíblia. Um deles é o mistério da iniquidade, o mistério do pecado. E o outro é o mistério da encarnação, quando Cristo deixa o céu e se torna homem para morrer por nós. Então veja, esse texto mostra que o anjo bom, perfeito, maravilhoso, ele usa erradamente sua liberdade de escolha, ele se rebela contra Deus, ele põe os anjos contra Deus, ele cria um problema no céu, ele cria uma guerra no céu, ele cria uma tragédia no céu, ele cria uma oposição no céu, como diz Apocalipse 12, verso 7. E é por isso que Deus o expulsou do céu. Entendeu? Agora veja, alguém poderia perguntar assim, Pastor Luiz, por que Deus não matou de uma vez? Por que Deus não eliminou de uma vez? Essa é uma boa pergunta, mas a resposta é muito clara. Presta atenção. A resposta, por que Deus não matou Lúcifer? Bom, por algumas razões, eu vou mencionar uma delas.
Se Deus matasse Lúcifer após a rebelião dele, ficaria confirmada a acusação de Lúcifer, porque Lúcifer acusava Deus, dizendo que Deus era mau, que Deus matava, que Deus não era tão bom quanto parecia. Se Deus o matasse, ficaria confirmada na cabeça dos anjos aquela acusação, aquela fala de Lúcifer. Então Deus não o matou, porque Deus queria que o caráter do mal ficasse claro para as pessoas e o caráter do bem ficasse claro para as pessoas também. Deus deixou o tempo passar para que as pessoas pudessem ver o bem e o mal, e as pessoas pudessem fazer suas escolhas e tomar suas decisões. E então o que Deus fez? Deus expulsou Lúcifer do céu. Ele foi expulso do céu e ele trouxe consigo 1/3 dos anjos, como diz Apocalipse 12, versículos 3 e 4. Esse texto de Apocalipse 12, versos 3 e 4, eu vou ler só o 4, diz assim: a sua cauda arrastava a 1/3 parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve diante da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Quando a Bíblia fala que o dragão arrastou 1/3 parte das estrelas, significa que Satanás, ele arrastou 1/3 dos anjos com ele. A pergunta é, e para onde foram esses anjos? E aqui está o X da questão. Aqui está a resposta para a pergunta do tema de hoje. Por que existem tragédias? Satanás, que era um anjo de luz e tornou-se um anjo das trevas, quando ele foi expulso do céu, ele trouxe 1/3 dos anjos e eles vieram para a terra. O inimigo de Deus, que era um anjo bom, agora é um anjo mau, está na terra. E os anjos maus, aquele 1/3 dos anjos que foram expulsos com ele, são os anjos maus, são os demônios, e estão aqui na terra. Você sabe que Deus criou milhões de anjos, e 1/3 de milhões é muita coisa, não é? É muita coisa. E a palavra de Deus então nos mostra que o mal, Satanás e os anjos maus vieram para cá. E aqui estão até hoje. E são eles os causadores dessas tragédias. São eles os causadores dos problemas nas famílias, nos jovens, nos adolescentes, na vida dos adultos. São os anjos maus que criaram todo esse sistema de sofrimento que nós temos hoje. Por quê? Porque aqui na terra, Satanás trabalhou para levar Adão e Eva ao pecado. E quando Adão e Eva pecaram, então o pecado entrou na vida humana. E aí desencadeia uma série de problemas. No próximo programa, nós vamos voltar a partir daqui para explicar detalhes da origem das tragédias. Você já entendeu que esse mal começou no coração de um anjo que era de luz e tornou-se mal. Hoje, o diabo e os demônios, que são os anjos caídos, estão na face da terra, causando uma série de problemas. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso e finalizar o tema de hoje? Vem comigo, vamos sentar aqui no sofá, aqui na minha poltrona, e a gente então finaliza fazendo essa reflexão. Vem cá, chega mais perto um pouquinho para eu te falar um pouco sobre esse assunto. A Bíblia Sagrada deixa claro para nós a origem das tragédias. Só que no próximo programa a gente vai continuar esse assunto para que ele fique mais claro ainda na sua vida. Agora ouça esse texto que eu quero ler para a gente poder fazer uma reflexão no final do programa de hoje. Romanos 6:23. Olha o que diz a Bíblia. Romanos 6:23. Fala assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor, ou Senhor nosso. Esse texto diz que o salário do pecado, o salário da rebeldia, o salário da transgressão é a morte. E quando a Bíblia fala em morte, ela fala da morte em todos as suas implicações. A morte espiritual, a morte física, a morte eterna, a morte como um todo. E você sabe que, infelizmente, a gente nasce e já começa a morrer. Infelizmente é assim. E o inimigo está por aí, tentando as pessoas. Aí você pergunta: pastor, e qual é a solução? O que eu devo fazer para estar protegido e seguro? O segredo é você estar com Deus.
é você estar ao lado de Deus. O segredo é você estudar esse livro todos os dias. O segredo é você orar a Deus todos os dias. O segredo é ser amigo de Deus. O segredo é ter Jesus no coração. Agora entenda, mesmo tendo Deus do seu lado, você não está imune e nem livre das tragédias. As tragédias estão por aí, porque nós estamos num mundo de pecados, num mundo onde o mal foi estabelecido. Mas tenha certeza de uma coisa, com Deus você pode ser não só vencedor, como você pode ser salvo. A salvação foi oferecida por Deus e a salvação é a solução para o problema. Agora, esse mundo, ele vai de mal a pior, até que Jesus volte e coloque um ponto final na história do mundo. E acabe com esse problema todo do mundo e estabeleça um novo céu e uma nova terra. Entendeu? Por isso que o texto que eu li diz assim, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então Deus tem um plano para você e para mim de vida eterna. Deus tem um plano para nós de salvação eterna. Esse mundo mal vai acabar, vai chegar ao seu final e Jesus virá para nos buscar, entendeu? É por isso que o Arena existe, é por isso que nós estamos aqui, é por isso que hoje nós começamos essa série para explicar os sinais dos tempos e a origem de todas essas coisas. Fique ligado, porque daqui para frente a sua vida vai mudar. Daqui para frente sua mente vai se abrir. Daqui para frente suas dúvidas serão tiradas. Daqui para frente Deus vai mudar seu coração, seus pensamentos. A partir de agora, nessa série, eu tenho certeza que algo grande, maravilhoso ocorrerá no seu coração. Amém? Você crê? Eu vou fazer uma oração e logo depois da oração você vai entrar nesse site que aparece aqui, ó, encontreumaigreja.com.br, vá a uma igreja adventista do sétimo dia, diga que você está começando uma série de estudos conosco e ali você vai receber mais apoio, mais ajuda e vai se preparar para a vida eterna. Amém? Vamos orar. Querido Pai Celestial, obrigado por esse primeiro programa dessa série. Começamos a entender o porquê das coisas. Queremos saber detalhes de por que existem essas tragédias e por que esse mal está aqui na face da terra. Senhor, abençoe esse homem, essa mulher, essa família que ora comigo e prepare essa pessoa para que ela entenda a Tua palavra e se prepare para a vida eterna. É o nosso pedido e a gratidão em nome de Jesus. Amém.